Olá, você está no Eureka na TV. Bem-vindo, bem-vindo toda a tarde, hein? Das 5h30 às 6 horas da tarde, você conosco aqui, sempre acompanhando alguns dos temas que nós estamos discutindo, que estamos batendo, né, a conversa, desenvolvendo, de maneira geral, vários temas, como você já viu, da biologia, com a professora Fernanda aqui. Como está, Fernanda? Muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigada pelo convite. Daí a outros temas que envolvam as mais diferentes áreas para ajudar você que está se preparando para a sua prova do Enem. Assim como eu costumo dizer, para todas as pessoas que têm interesse por cultura, por conhecimento, esteja aqui com a gente, desenvolvendo esses temas conosco. Mas não se esqueça também que nós estamos na rádio, né? Pela manhã, entre 10 para 7, por aí até 7 horas da manhã. E à noite, ali por 10 para as 11 até 11 horas da noite, você nos encontra rapidinho, pequenas pílulas de programa, de 5 minutos aproximadamente, sempre discutindo algum tema relacionado à educação. Eu, professor Marlos, professor Laércio e o professor Toniolo, sempre os quatro ali conversando, destacando, né? Eu acho que sempre é importante destacar o professor Marlos, que é o nosso D'Artagnan, né? Nós todos aqui somos os mosqueteiros de algo que já tem praticamente 20 anos, que é o Eureka, né? E a mão principal que criou e que tem desenvolvido ao longo de todos esses anos, o professor Marlos, e nós nos sentimos como verdadeiros mosqueteiros desse D'Artagnan. Fica um abraço aí para o meu amigão, criador e sempre o desenvolvedor principal de tudo que corre aqui no Eureka. Sim. Bom, Fernanda, vamos conversar sobre o que hoje, Fernanda? Olá, pessoal, tudo bem? É sempre bom estar com vocês. Obrigada pelo convite. A gente sempre gosta de vir aqui trazer atualidades, questões do Enem. Aquele abraço também ao professor Marlos, que tem essa ideia central maravilhosa, aquele apoio da educação que a gente tanto precisa. E a gente vem aqui, no ano passado, professor Oswaldo, a nossa prova de biologia do Enem, ela nunca foi tão biologia como no ano passado, porque geralmente a gente tem... É interessante essa frase, nunca foi tão biologia. Porque a gente sempre tem aquelas dobradinhas que a gente até faz, né, no nosso pré-Enem e tal. Mas, ano passado, a gente sentiu bastante essa prova bem concentrada de biologia. E hoje a gente trouxe para falar sobre um pouco da fermentação no processo biológico natural e também sobre a época de descoberta disso tudo, grandes nomes da pesquisa, da busca, né, pela ciência e de desvendar aí alguns dos grandes problemas que nós tivemos. Então, uma questão bem interessante, falamos do Louis Pasteur, que para nós fazemos uma oração por ele, uma novena, porque o cara foi bom demais e a gente vai estar falando um pouquinho disso. E o século XIX foi um século extremamente efervescente, né? Eu digo que é o século da ciência. Né? É um século extremamente efervescente. Nós pegamos ali a passagem, a segunda metade do século XIX, ali a partir de 1880, até, isso tem data marcada, digamos assim, tem meio que prazo de validade, né? Que é o 1914, nós temos a chamada Belle Époque. E essa Belle Époque foi um momento de grande desenvolvimento cultural, de grande desenvolvimento científico, né? Nesse período a gente tem também a chamada Era de Ouro da Microbiologia, de tantos desenvolvimentos, tanto do Pasteur quanto do Koch, que trouxeram os postulados. Então, para nós foi um grande desenvolvimento aí da área da microbiologia, com as grandes descobertas, a compreensão da ação dos micro-organismos, e também com esses avanços, né, com o Charles Darwin, com o Gregor Mendel fazendo o trabalho com a hereditariedade. Então, a gente tem muitos eventos marcantes dentro dessa época. Sim, foi de grande efervescência, né? Claro que centrava toda a cultura na Europa. A Europa era considerado o grande centro civilizado do mundo na época, né? Mas foi o período que surgiram os carros, que surgiram a fotografia, que surgiu a própria eletricidade em si, a partir da Revolução né? Industrial em si, né? Sim, já foi a segunda Revolução Industrial, que né? é onde a gente vai tendo além de todo esse desenvolvimento, que é muito
positivo, mas também os impactos ambientais decorrentes. Impactos então, eu acho que ambientais. também é pra gente, porque também entra a era da química verde, de se buscar, né, trabalhar um pouquinho mais com os resíduos que são gerados, com a poluição. Então, eu acho que tanto para a ciência, de um ponto positivo de grandes inovações, mas também de grandes discussões, de se atentar. Se você parar para pensar, se nós pararmos, às vezes a gente não recorda muito, mas foi praticamente esse momento de passagem do século XIX para o século XX a invenção da ficção científica. Nós temos H.G. Wells, nós temos Júlio Verne. Isso. Com ideias magníficas a respeito de ciência e a respeito do futuro da ciência, né? Bom, o Júlio Verne dispensa apresentações, né? 20 mil léguas submarinas, a viagem à Lua, ao centro da Terra, né? também, Viagem ao centro da Terra e tecnologias que ali ele pensou, né? Que ele esquadrinhou. Né, que mais tarde estariam presentes. Por exemplo, imagina a viagem à Lua, ele já imagina na Flórida, na região ali da Flórida, e da onde seria lançado. Só que ele pensou um pouquinho diferente no livro dele. Nós utilizamos foguetes. Né? Júlio Verne imaginou um grande túnel ao formato de um foguete, ao formato de um canhão que lançaria um projétil. Olha. Tá? Mas veja como ele já antecipa certas coisas que nós teríamos, né? E já traz essa discussão da necessidade do desenvolvimento das tecnologias, né? Então, eu acho que porque, por exemplo, se a gente parar para pensar, 1600, ali pouco, a gente tem o desenvolvimento dos microscópios. Para nós, na ciência, quando a gente fala em biologia, quando a gente fala em célula, em biologia celular, molecular, a gente precisa da compreensão do microscópio. Só que ainda microscópios rudimentares, ainda microscópios que não tinham aquela adaptação, como a gente tem hoje, por exemplo, o microscópio eletrônico, que consegue captar um vírus, né? Mas já tendo todo o aprimoramento dessa tecnologia. E quanto mais vai passando o tempo, mais essas tecnologias vão aprimorando e vão trazendo para nós revelações importantes. Realmente, o século XIX e a segunda metade do século XIX foi extremamente efervescente. Mas vamos dar uma olhadinha na nossa questão? Vamos lá. Kleber, meu amigo, coloca a nossa questão aí, por favor. Beleza, posso ler? Claro. E aí você vai me interromper. Uma prática que os brasileiros costumam realizar é a degustação de doces em compotas. Eu ia dizer que eu não gosto, mas eu sou fissurado por compota. Eu adoro qualquer doce. Eu tenho esse problema. É verdade, eu também. Eu tenho que lutar contra a diabetes. Eu vou até confessar um crime aqui. Quando eu era moleque, minha avó chegava para mim, eu perguntava para minha avó, vó, tem doce? Tem sobremesa? Ela dizia, não tem sobremesa. Não tem, vó. Então tá, eu aproveitava qualquer distração dela, eu ia no açucareiro, 3 colheradas de açúcar. Pau, pau! Meu Deus do céu, eu saía no nível de açúcar. Isso eu não gosto. Não, 3 colheradas. E não era colheradinha, colherada, tal, pronto, tava pronto. Já que não tinha doce. Não tinha doce, vai no açúcar Problema mesmo. da avó. Eu vou direto na fábrica, entendeu? Eu vou direto na fábrica. Mas vamos voltar à nossa questão, vamos lá. Uma prática, então, que os brasileiros costumam realizar é a degustação de doces em compotas. O conhecimento popular indica que não é aceitável deixar o mesmo talher usado na degustação e levado à boca dentro da compoteira, aberta, em contato com o doce. Essa indicação se deve ao fato de que o doce, no pensamento popular, poderá azedar. Quem nunca foi comer alguma coisa e a avó falou, não coloca essa colher aí de novo que o doce vai azedar. Então, é um conhecimento popular e a gente vai ver que sim, existe um embasamento científico para esse processo. Quer dizer, minha avó estava certa. Sua avó estava certa. Sempre, né? Infelizmente, avó e mãe estão sempre certas. Mas era verdade, porque vamos pensar, né? Você degusta. Claro que, além da questão higiênica, né? Vamos pensar que sim, né? Todo mundo metendo a colher. Eu tô até pensando, tem uns negócios nos filmes norte-americanos que me incomodam profundamente. Eu não sei se é para fazer a cena, é claro, né? Claro. Mas você já notou que o norte-americano não tem o menor pudor, pelo menos nas séries e nos filmes. Eles pegam o pote inteiro de sorvete. Isso. De lá de dentro, né? Pega uma colher e aí depois ele devolve lá dentro. E às vezes uns 5 comem sorvete. Né? Não, é verdade. Às vezes ele pega lá o suco lá de dentro, isso. Ali mesmo e coloca de volta. Pô. É um pouco de falta de higiene. 1,5 tonelada de higiene. Mas a gente vai ver que isso é um problema, porque
para a questão microbiológica, existe um fundamento desse dito popular de o doce azedar ser verdadeiro. Então vamos... Certo. Vamos adiante. Kleber, volta para a nossa questão, Kleber. Aí. Agora a continuidade. Agora vamos para a continuidade. Essa prática, vamos para o comando ali, essa prática popular encontra respaldo no pensamento científico, uma vez que o doce realmente poderá azedar em razão da alternativa A, oxidação do doce pelo contato com o ar, B, contaminação por micro-organismos que irão fermentá-lo, C, ação das enzimas salivares que foram transferidas para o doce após a degustação, D, a evaporação dos conservantes que mantém a solução da compota em equilíbrio químico, e degradação dos componentes dos componentes doces da compota em reação com compostos químicos do talher. Bom, a gente sempre fala, né? Não, olha. Duas não, vou te contar uma coisa, viu? Tem uma ali que é pelo menos, é a viajadona. Não. Essa aí do elementos químicos do talher é pra acabar. Não, essa foi... Não, até eu me senti mal no ler. Então exatamente. Não tem nenhum princípio. No ler. Então, o talher não tem nada a ver com isso. E se a gente voltar ali também na alternativa D, evaporação dos conservantes. Você colocou a colher no doce, o conservante evapora. Saiu correndo. Saiu correndo por causa das bactérias da tua boca. Meu Deus, caiu fora. Saiu correndo. Fora. Não, o doce caiu correndo. Então, não, né? Então, essas duas, elas são bem absurdas nessa questão. Fernanda, nós vamos dar um tempinho e vamos dar aquele intervalo. Daqui a pouco no próximo bloco. Fique por aí, nos acompanhe, tá? Que nós vamos continuar com a solução dessa questão. Mantenha-se com a gente, hein? Não nos abandone. Fique aí. Estamos de volta, aqui o Eureka na TV com você e hoje solucionando uma questão de biologia com a professora Fernanda, né, que está aqui comigo. Nós estamos trabalhando biologia, né, e conversando um pouquinho de história junto. Afinal de contas, o historiador aqui não consegue resistir. Mas, Fernanda, eu queria pedir escusas, porque eu chamei o nosso diretor de Kleber, mas hoje não é o Kleber. Hoje é o Eduardo, nosso grande amigo Eduardo, que está aqui como nosso diretor. Um abraço, Eduardo. Da Fernanda, não meu. Vou estar te dando abraço. Eu também, Eduardo. Vou estar te dando abraço, rapaz. Larga a mão disso. Mas vamos lá, vamos lá. Nós estamos então resolvendo uma questão de biologia aqui, né? Sempre preocupados com a preparação para o Enem, mas também tentando desenvolver sempre conhecimento, cultura e tudo mais. E vamos seguir em frente, vamos então. Lá, vamos continuar. Vamos lá. Eu vou dar uma voltadinha na questão, posso? Claro. Só para a gente retomar aqui. Uma prática que os brasileiros costumam realizar é a degustação de doces em compotas. O conhecimento popular indica que não é aceitável deixar o mesmo talher usado na degustação e levado à boca dentro da compoteira aberta, em contato com o doce. Essa indicação se deve ao fato de que o doce, no pensamento popular, poderá azedar. Fernanda, você me disse que é possível. Sim. Que ele azeda mesmo, que a avó tá certa. Tá, a avó Aliás, sempre disse. A avó tá certa, a mãe tá certa, quem tá sempre errado é o vô e o pai, né? E o filho. E o filho, por consequência. Não, pode ver. Sempre errou, errado, né? pode ver. Até o vô sempre diz assim, ó, você vai pedir uma coisa pro teu vô, você diz pra ele, pede pra tua avó. Pra tua avó. Pede pra tua avó. Fala com a tua avó. E é verdade, né? Fala com a tua avó, né? Chazinho, principalmente, fala com a tua avó. E tem toda essa questão, né, que a gente estava falando do respaldo científico. Então, é uma cultura popular, mas claro que alguém deve ter comido doce, colocado a colherzona lá, quando foi comer de novo estava azedo. E alguém deve ter percebido, nossa, quando coloca a colher no doce azeda. Então, claro que a gente vê daquele conhecimento empírico também de experimentação. Sim.
No entanto, quando a gente vai buscar uma explicação, um respaldo científico, a biologia nos traz uma possibilidade para isso. Então, quando a gente volta lá nas nossas alternativas, a gente já comentou que a letra D e a E são extremamente absurdas, né? Então, mas por que será? Porque olha ali, ó, o realmente poderá azedar o doce em razão do quê? Da evaporação dos conservantes. Então, você colocou a colher ali com as tuas bactérias e os conservantes fugiram? Já largaram, não. Né? E a degradação dos componentes doces da compota em reação com compostos químicos do talher, o talher vai reagir com o doce, também não tem nada a ver. Derrete o talher, por Pois é. Então a transformação teria que ser tal, né? Que seria até absurda. E aí a gente ficaria então com a letra A, B e C. Então vamos pensar aqui. Vou começar ali pela letra C. Ação das enzimas salivares que foram transferidas para o doce após a degustação. A enzima salivar, que é a amilase salivar, ela até poderia degradar compostos de sacarose. E ela poderia trazer uma alteração na consistência do doce. Então, sabe quando aquele doce fica um pouco mais liquefeito, ele não fica mais tão... era um doce de leite, daí ele fica com aquelas partes mais... como se fossem mais líquidas, assim, no meio do doce. Aquilo pode ser uma reação da enzima, da amilase salivar, degradando compostos de açúcar que estão presentes naquele doce. Só que não é o que ele perguntou, porque nós estamos falando em azedamento. E você está falando tudo isso e eu pensando que daí eu vou sair daqui e vou para uma confeitaria. Adoro! Eu estou pensando comigo qual só. Qual doce que eu vou comer? Eu estou pensando para qual. Mas ou ele vai comprar um doce de leite em casa e vai ficar lá degustando de colher. Exatamente. Tá, e daí na letra A, oxidação do doce pelo contato com o ar. Aí não teria compatível você colocar a colher, porque em contato com o ar o doce oxidou, então o que a colher que foi a sua boca teria potencial de azedar o doce? Então, nenhum. Então, a gente chega, né, à conclusão que a alternativa correta é a contaminação por micro-organismos que irão fermentar esse doce. Então, toda vez que eu coloco a colher na minha boca, eu estou pegando bactérias que estão na minha boca. Para a gente ter ideia, a nossa boca é uma das regiões do nosso corpo que mais tem bactéria. Isso não é ruim, isso é bom porque a gente precisa pelas nossas reações e também pela imunidade, a questão de flora, né, bacteriana normal. Só que tem muitas bactérias. Quando eu coloco a colher de doce na minha boca e coloco novamente no doce, eu estou levando essas bactérias ao doce. Quando eu vou lá, introduzo essa colher novamente ali, eu estou colocando essas bactérias ali novamente. E não tem nada a ver, mas eu só estou me lembrando, né, como as bactérias que temos na boca, né, tem aquele dragão de Komodo. Sim. Né? Ele é um que ele morde a vítima. O problema é a bactéria. E depois ele fica esperando que a vítima sofra com as bactérias que ele O que lesiona, o que leva à morte é a contaminação bacteriana. Então, ele não tem veneno. Ele fica esperando, isso. A vítima pode até correr dele, ele não tem fica problema. Esperando até que ela vai ter uma infecção generalizada e ele vai conseguir comer. Que coisa interessante, né? Então, a quantidade de bactérias é natural. E daí, nesse caso, o dragão de Komodo é uma característica da espécie, inclusive, que favorece a predação, né? E aí, quando eu coloquei essa colher novamente no doce, eu coloquei essas bactérias lá. A bactéria, os fungos também, os fungos unicelulares, eles têm a capacidade de degradar a glicose, que é um fenômeno que nós chamamos de glicólise, que é a quebra da glicose. E num momento, por falta de oxigênio, eles vão realizar um processo chamado de fermentação, que é uma forma da bactéria, do micro-organismo, obter ATP, obter energia, a partir da quebra daquela glicose, mas sem depender de oxigênio. Então, ele pode estar lá se desenvolvendo, pode estar se proliferando, sem depender do oxigênio que nós dependemos, por exemplo, para produzir a nossa energia. Então, nesse mecanismo de independência de oxigênio, que é um processo anaeróbico, o que a gente vai ter? A gente vai ter a possibilidade do metabolismo microbiano realizar a fermentação e produzir ácido. E o ácido que azeda. Uma coisa bem de leigo, tá? Estar na geladeira, em alguma forma,
interfere Sim, no totalmente. processo? Porque a geladeira, ela diminui a temperatura e todos os seres vivos têm uma temperatura ótima de funcionamento, onde há melhor atividade enzimática, onde eles conseguem se reproduzir melhor. Então, o resfriamento, geralmente, ele dificulta essa ação enzimática, etc. Então, estar na geladeira já vai reduzir bastante o metabolismo microbiano. Quer dizer, o processo já começou. Já. Só que ele vai ser mais Vai lento. ser retardado. Retardado, assim, no bom sentido. No bom sentido, no bom sentido. E nesse caso, quando ele faz a fermentação, ele produz ácido. E o ácido tem por característica dar o sabor azedo. Então, por isso que é o azedamento. Então, esse azedamento que aconteceu na compota foi devido à ação da fermentação pelos micro-organismos. E quem que descobriu isso? Nosso querido e amado Pasteur. Né? Então ele estava fazendo experimentos, e aí eu sempre digo, né, a nossa novena, a oração pelo Pasteur, porque o Pasteur, além de refutar a teoria da geração espontânea, da abiogênese, que pense, foi proposta por Aristóteles 300 a.C. Incrível, né? Só 1800 bolinha o Pasteur consegue acabar com isso. Então olha quanto tempo, e a gente achando que 100 anos é muito, 200 anos é muito. Mas olha quanto tempo a teoria da abiogênese ficou sendo aceita. Eu costumo dizer que 100 anos, 60 anos, coisa assim, em história, é o estalar de dedos. Na ciência também. É o estalar de dedos, né? E aí o Pasteur, então, lá fazendo seus experimentos, ele primeiro põe fim à abiogênese, daí ele traz as noções de higiene, né, que para nós é essencial. Então, para você ter ideia, antes do Pasteur, o médico ele ia fazer uma autópsia num cadáver que tinha morrido de tuberculose, fazia a autópsia e logo em seguida, sem lavar as mãos, sem nada, porque não tinha noção de higiene, ele ia fazer o parto do bebê. E o bebê morria de tuberculose. E daí ficava, mas como que o bebê morreu de tuberculose? Né? Ele tem algum princípio vital que vai permitir que ele tenha desenvolvido a bactéria? E, na verdade, não, era a contaminação do médico para o bebê diretamente. E com o Pasteur demonstrando que os seres vivos estão em todos os lugares, né, que são originados de outros pré-existentes, o que se põe? Precisamos ter higiene. Então, eu terminei de fazer a autópsia, eu preciso automaticamente lavar minhas mãos, ter toda a asepsia, né? Então, os conceitos de asepsia vêm com o Pasteur. Também a técnica de pasteurização, que é uma técnica muito utilizada até hoje. Você deve consumir o leite pasteurizado, né? E também ele vai falar, o Pasteur que identifica as leveduras como a reação da fermentação alcoólica, a produção do vinho, por exemplo. Então, ela é também um micro-organismo, um fungo unicelular. E o Pasteur que identifica a ação das leveduras no processo de fermentação e das bactérias no processo de azedamento. Então, por isso que a gente fala dele aqui hoje, porque tem total relação com a nossa questão, né? Então, quem descobre esse processo, e aí o respaldo científico que a gente tanto espera, que a gente tanto busca, é o Pasteur. Você tem alguma coisa Tem uma sobre fotinha ali, eu acho que eu trouxe uma fotinho do Pasteurzinho. Mais um slide. Aí. Ali, então, o Pasteur trabalhando no seu laboratório, né? E ali a gente coloca, então, alguns pontos importantes. Então, ele descreve a biogênese em 1861, né? Então, põe fim à abiogênese, a teoria da geração espontânea. Com ela se desenvolvem as noções de higiene e a pasteurização, que a gente comentou agora. E ali, ó, em 1864, ele dá continuidade aos seus trabalhos, identificando as leveduras como os seres vivos relacionados à fermentação alcoólica. Lembrando que a fermentação alcoólica é um processo que vai produzir o álcool, o etanol e o CO2. Também já foi questão de Enem. Tá? E aí, no caso, a fermentação alcoólica ela é relacionada ao fungo Saccharomyces cerevisiae, que também você encontra no teu mercado, lá no fermento biológico. Se você pegar um pacotinho de fermento biológico, vai estar escrito atrás lá, Saccharomyces cerevisiae. É o fungo, é a levedura que faz a fermentação alcoólica. No caso do pão, você vai falar, torra, então pão com álcool, que bom. Não, porque o álcool no forno, todo mundo fazendo pão em casa agora. Por favor, câmera, aqui, close em mim. Eu não entendi por que a professora olhou para mim e disse você vai ver seu pão com álcool. Oh, que bom. Não. Será que ela quis insinuar alguma coisa? Você sabia? Fica uma pergunta para você.
Fica uma pergunta para você. A professora quis insinuar alguma coisa? Mas você sabia que os alunos sempre falam, ô, professor, então pão com álcool. Daí eu falo, não, pessoal, o álcool, quando ele for pro forno, ele é volátil, ele vai evaporar. E aí o que vai dar o estufamento é o CO2 que é produzido. Então, se você cortar um pão caseiro, você vai ver umas bolinhas bem pequenininhas. Aquilo é resultante do CO2 que é expelido, né, no momento da fermentação alcoólica. No caso da produção do vinho, de uma cerveja, aí você quer o contrário, você quer reter o álcool e quer que o CO2 evapore. Então, geralmente nos tonéis você tem um local, um espaço, uma abertura para eliminação do CO2. Então, essa é a fermentação alcoólica. Aí nós temos a fermentação lática e acética, e aí a fermentação produtora de ácido, tanto lático quanto acético, é o que promove o azedamento. Então, você pega um leite azedo, é aquele ácido acético, e aí é a ação de bactéria e não do fungo. Então, a geração de ácido é produto metabólico de bactéria. E a parte do álcool e do CO2 é o produto metabólico do fungo. Então, a gente também tem uma restrição, uma relação direta com o micro-organismo que produz. Então, para a gente entender que está no nosso dia a dia, que a biologia faz parte, muitas coisas que você está usando hoje na sua casa, tem a relação, né, na sua cozinha, tem a relação com o que a gente vê na biologia. Muito legal, Fernanda. Muito obrigado, legal, né? Muito obrigado. Imagina, foi eu que sensacional agradeço. hoje. Estamos Batemos aí. um palco. Batemos um palco, é interessante, né? Não, é não você assim pra falando isso. em álcool. É você falando em álcool. Já deixa o cara aqui meio confuso. Olha que ele não bebeu. E olha que ele não bebeu. Gente, obrigado por ter estado conosco. Espero que você tenha curtido o programa. Não esqueça, todo dia das 5h30 às 6 da tarde e também nos sábados nós temos as reprises, tá? Estamos sempre com você. Venha, esteja conosco. Convide seus amigos para assistir os nossos programas também, principalmente você que está fazendo a prova do Enem. Tome cuidado, hein? As provas estão chegando. Um abraço, obrigado, Obrigada Fernanda. a vocês. Um beijo, pessoal. Até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.